Olá, bem-vindos ao nosso Deep Dive de hoje. Vamos partir de uma ideia assim muito forte do Miguel Arroyo. O currículo da escola não é só uma lista de matérias, sabe? Ele define como um território em disputa. Entender isso é chave, né? Principalmente para quem está na área da educação, estudando para concursos, enfim. Então, a nossa missão aqui hoje é explorar um pouco as ideias centrais do Arroyo que a gente levantou, porque ele bate tanto na tecla de que o currículo é político, quem são para ele os sujeitos reais da educação e essa urgência de um currículo que promova dignidade e inclusão. Ok, vamos tentar desempacotar isso. Olha, já começa quebrando tudo, né? O Arroyo desafia aquela visão mais técnica, sabe? Meio neutra da educação. E o fascinante, eu acho, é como ele conecta o currículo, o que acontece ali na sala, com as lutas maiores. Lutas por reconhecimento, por justiça social, que estão pulsando lá fora. Não é só sobre conteúdo, né? É sobre vidas mesmo. É sobre vidas, e essa disputa aparece em quem fala e quem é calado, certo? O Arroyo mostra como o currículo mais tradicional, muitas vezes, simplesmente ignora ou coloca de lado os saberes, as experiências de tantos grupos. Negros, indígenas, quilombolas, a comunidade LGBTQIA+, o pessoal mais pobre. Quer dizer, aquela ideia de neutralidade não se sustenta, né? É uma escolha. Uma escolha política. Precisamente. E a disputa não é só teórica, é o confronto do dia a dia, né? Entre o conhecimento que dizem ser oficial, universal, e a imensa variedade de conhecimentos que vem da vida real das pessoas. É a tensão entre a norma, que quer ser única, e a diversidade humana, né? Aí a pergunta que o Arroyo joga e que incomoda é: quem está ganhando com essa definição do que é importante ensinar? E por quê, né? Isso leva direto para quem são as pessoas nesse processo todo. O Arroyo até provoca a gente a mudar as palavras, né? Ele fala alunos, educandos, docentes, educadores. O que ele está buscando com isso? Ele quer tirar a gente daquela ideia de objeto, sabe? Para pensar em sujeitos, pessoas, com história, com voz, que pensam, que criam, juntas. Ninguém ali é um pote vazio, esperando para ser cheio de informação. Tanto quem ensina quanto quem aprende são ativos, constroem o conhecimento ali, na relação. E aí que entra a autoria docente, que parece um ponto bem central mesmo. Não é só chegar e dar aula, é isso? De jeito nenhum, a autoria docente é o contrário daquela coisa meio mecânica que ele chama de função aulista, sabe? O professor que só repete. É reconhecer o professor como um intelectual, alguém que cria, um agente político mesmo, que precisa de espaço, de autonomia para conseguir tecer um ensino com sentido, com ética, com afeto também. É a tal da humana docência que ele fala. E isso é vital, porque se o currículo é esse território em disputa, bom, o professor precisa dessa capacidade de agir, né? De navegar ali com consciência. Uhum. E como essa visão dos sujeitos ativos, dos professores autores, se liga com a inclusão, que também é super forte no Arroyo. Os movimentos sociais, ele lembra, falam, não adianta só estar na escola, tem que pertencer. Exatamente. Pertencer. E para pertencer, o currículo tem que espelhar, tem que trazer para dentro as lutas, as culturas, os saberes desses grupos que foram historicamente deixados de fora. E não como algo exótico, um apêndice, mas como parte central mesmo da construção do conhecimento. E isso, claro, bate de frente com práticas que excluem, como a cultura da reprovação, ou aquelas avaliações todas padronizadas que o Arroyo critica bastante. Essa crítica à avaliação é pesada, né? Dizer que reprovar é um ato antiético. É forte, sim, porque para ele isso diz respeito aos tempos humanos. Cada um aprende no seu ritmo, tem sua história, suas dificuldades. A avaliação, como ele vê, não pode ser só um carimbo de fracassou, ou uma punição. Tinha que ser um momento de acolhida, de entender o processo, de diálogo, de respeito pela dignidade de quem está aprendendo. Ele até argumenta que a nossa LDB, a lei, precisava ter mais essa sensibilidade, sabe? Para entender os tempos de cada um,
não só os prazos da burocracia. Faz sentido. E essa linha do respeito, da dignidade, parece que leva direto para o conceito de formação humana integral, né? Que não é só aumentar o tempo de aula. BNCC, por exemplo, fica mais nítida. Ele enxerga a BNCC como um campo de tensão. Tensão? Como assim? Bom, por um lado, poderia dar algumas diretrizes gerais, né? Mas o risco que ele aponta é o da padronização que acaba sendo excessiva. Uma base que tenta deixar tudo igual e, no processo, pode acabar silenciando justamente o que é diferente. As realidades locais, as culturas diversas, as vozes que a formação integral quer, na verdade, valorizar. Um currículo vivo, para ele, tem que respirar o lugar onde ele acontece. Entende? Entendi. Então, se a gente fosse resumir os pontos-chave desse nosso mergulho aqui nas ideias do Arroyo, o currículo não é neutro, é político, um campo de disputa. Alunos e professores são sujeitos, têm voz, docência é criar, não só repetir, inclusão é pertencer, não é só matrícula, e a avaliação tem que ser ética, respeitar os tempos e a dignidade. Acho que é por aí. É por aí, sim. Perfeito. E talvez a reflexão final que o Arroyo deixa para a gente pensar, e que vale para todo mundo na escola ou fora dela, é mais ou menos assim. Se a gente entende o currículo como esse espaço onde se disputa o reconhecimento de vidas, onde se constrói pertencimento, qual é o nosso papel nisso tudo? Como é que cada um de nós se posiciona nessa arena para ajudar a construir uma escola? E por que não? Uma sociedade mais justa, mais humana, mais inclusiva? Fica a questão, né?